boa noite, né? Nós vamos estudar hoje as orações subordinadas adverbiais. Elas têm valor de advérbio, funcionam como elo de ligação, de coesão entre termos, entre períodos e entre parágrafos. É muito importante ter conhecimento dessas orações, porque elas vão proporcionar, né, que vocês elaborem textos coerentes e coesos. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para que vocês possam visualizar, certo? Então, nós temos aqui, ó, as orações subordinadas adverbiais. Essas orações subordinadas adverbiais, elas têm valor, os matizes podem ser sintáticos e podem ser semânticos, e aí eu vou explicar cada uma para vocês, certo? Então, como nós estamos vendo aqui, ó, a oração subordinada adverbial é aquela que no período composto equivale a um advérbio. As orações adverbiais sempre exercem relação à oração principal. Por que oração principal? Porque nós temos um período composto. A função sintática sempre de adjunto adnominado. Aí, alguns exemplos aqui para vocês assimilarem melhor. Na época da seca, essa vírgula aqui é obrigatória, tá vendo? Muitos animais morrem porque ficam famintos. Né? Então, porque ficam famintos, aqui é a causa da morte desses animais. Então, a oração porque ficam famintos apresenta 3 características, e aqui nós vamos ver. Ela é subordinada porque funciona como termo que se refere a outra oração, certo? Que é essa oração aqui, ó, essa oração principal. É adverbial porque exerce função sintática de advérbio. É causal porque expressa uma circunstância de causa. E aqui nós veremos o segmento das outras orações. A oração subordinada adverbial comparativa gritou como se fosse um louco. Então, essa conjunção aqui, ela está estabelecendo uma relação semântica de comparação. Algumas conjunções comparativas, como vocês podem visualizar, nós temos aqui o como, assim também e bem como. E outro exemplo da oração subordinada adverbial causal, para que vocês frisem bem, compreendam, a sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica. Então, a falta da energia elétrica foi a causa da suspensão, certo? E aqui nós temos algumas conjunções. Como, porque, uma vez que, já que, visto que, pois que, dado que, porquanto, ainda temos posto que, certo? E dentro desse contexto, quando você substitui o porquê por qualquer outra dessas conjunções, terá o mesmo valor de causa. Agora, se você iniciar esse período aqui composto por subordinação, se você colocar o como, ele não vai funcionar aqui no meio, certo? O como, ele, para ser causal, nós devemos começar a oração com ele. E aí nós teremos uma coisa muito importante, que quando nós iniciamos a oração, seja ela qual for, com uma conjunção, nós vamos ter um período composto como este, só que nós vamos ter o uso obrigatório da vírgula para dividir o período. Então, ficaria assim: como faltou energia elétrica, vírgula, a sessão foi suspensa, mas a oração continuaria sendo causal. A consecutiva tem valor semântico de consequência, a consequência de um fato. Então, choveu tanto que o rio transbordou. Então, a chuva é o fato. O rio transbordou, aqui nós temos a consequência, certo? Choveu tanto, a chuva foi tão intensa, choveu muito, e qual foi a consequência disso? O rio transbordou. Então, nós temos aqui algumas conjunções, de tal modo que, de tal maneira que, tanto que e tal que. Uma explicaçãozinha básica. O tanto fica sempre na oração principal, na primeira oração, e o que fica sempre na oração subordinada. Tudo bem? Muito bem, muito legal. Oração subordinada adverbial temporal. Então, a temporal sempre vai dar para a gente uma noção de tempo, o valor semântico, o sentido vai ser um sentido de tempo. Assim que chegou em casa, ligou a televisão. Quer dizer,
Quando chegou em casa, ligou a televisão. Logo que chegou em casa, ligou a televisão. Sempre que chega em casa, liga a televisão. Então, aqui nós temos algumas conjunções, certo? Temporais, que podem substituir o assim que e o valor do contexto não ser prejudicado. Aqui essa vírgula é obrigatória, como eu falei para vocês anteriormente. Por quê? Porque o assim que é a conjunção que está iniciando o período composto. Então, esta vírgula aqui é obrigatória, porque ela está dividindo a primeira oração, que é subordinada adverbial temporal, da segunda oração, que é a oração principal. E por que ela é a oração principal? Porque ela não tem conjunção, certo? Muito bem. Aqui nós temos a oração subordinada adverbial final. Essa oração, ela tem valor de finalidade. Então, toda vez que você usar um para quê, um que e um a fim de que, você, no seu discurso, você indica uma finalidade, um objetivo. Então, vamos ao exemplo. Ele não precisa de microfone para que todos o ouçam, né? Então, para que é a finalidade da primeira oração. Ele não precisa de microfone para que todos os ouçam. Então, o que é que está por trás? Que a pessoa fala alto, certo? Assim como Isabel. A oração subordinada adverbial condicional tem valor semântico de condição. A menos que me peçam desculpas, não conversarei com vocês. Então, a condição para que eu converse com vocês é alguém que faz alguma coisa que peça desculpas, né? E aqui nós temos outros exemplos. Se tivesse dinheiro, compraria um carro. Se tivesse estudado, me daria bem nos exames. Então, sempre há uma condição. Qual é a condição para você comprar o carro? Ter dinheiro, certo? Qual é a condição para que eu converse com vocês? Que vocês me peçam desculpas. Então, a menos que, se, a não ser que, salvo, contanto, desde que e caso. São as principais conjunções, né, condicionais. Certo, minha gente? E o valor semântico é de condição. Joia, muito bem. A oração subordinada adverbial concessiva sempre vai indicar concessão. O valor semântico é de concessão. E concessão no sentido de quê? Concessão no sentido de contraste, de contrário, certo? Então, ainda que comprovem, não acredito em vocês. Ainda que comprovem, quer dizer, você prova que aquilo de fato aconteceu, mas mesmo assim, eu não acredito em vocês. Então, o embora, o ainda que, o mesmo que, se bem que, posto que, não obstante, por mais que, sempre contextualmente indicarão uma concessão, uma contrariedade. Porque se você, por que é contrário? Por que é contraste? Porque se você me prova uma situação, é óbvio que eu tenho que acreditar. E se eu não acredito, aí nós temos um contraste. A oração subordinada adverbial proporcional vai indicar, como o próprio nome sugere, uma proporção. Uma coisa acontece à medida da outra coisa. Então, vejamos um exemplo. Quanto maior for a altura, maior será o tombo, né? Quanto mais estuda, mais aprende. Quanto mais se dedica, mais melhores resultados. Então, qual é a conjunção que nós podemos substituir aqui sem prejuízo? A medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. E esses conectivos, minha gente, vocês podem usar, vocês estudem, porque funcionam como uma ação de coesão, né? Toda vez que nós usamos as conjunções dentro de um contexto, nós utilizamos a coesão sequencial, que é aquela coesão que vai dar sequência ao texto, que vai dar progressão e continuidade ao texto. E para quê? Nós não saiamos bem do discurso escrito, da linguagem verbal, né, do nosso texto escrito, de nossa dissertação, é preciso que nós tenhamos conhecimento dessas conjunções, porque a ideia que vem depois, né, a ideia que continua o meu texto, a progressão do meu texto, depende da coerência. E a coerência, né, ela é equivalente a uma boa coesão, ao conectivo adequado que eu uso em meu texto. Então, a oração subordinada adverbial conformativa, ela vai indicar conformidade, acordo entre as partes.
consoante garante a Constituição, todos têm direitos iguais, né? Então, segundo a Constituição, como garante a Constituição, conforme garante a Constituição. Então, nós temos aqui, ó, as conjunções como, conforme, consoante, segundo. São conjunções conformativas que têm valor de conformidade. As orações subordinadas reduzidas. Então, nós temos 3 tipos de orações subordinadas reduzidas, certo? Nós temos a subordinada reduzida de gerúndio, de infinitivo e de particípio. Como é que nós vamos perceber? O que é, professora? Por que é reduzida? Ela é reduzida porque ela não tem conjunção, certo? Não se liga a outra por conjunção. Apresenta verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Classifica-se como oração subordinada adverbial desenvolvida, justamente porque ela não é ligada por conjunção, né? O contexto não tem uma conjunção. Mas nós percebemos porque o verbo, ou ele vem no infinitivo, quando ele termina em AR, R e R, quando vem no gerúndio, quando termina em NDO, e quando termina no particípio A, do id, ou no particípio irregular. E nós veremos aqui os exemplos. Saindo do teatro, fomos almoçar. Então, saindo do teatro, dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de tempo. Esse verbo terminou em quê? Terminou em NDO. Então, é gerúndio. Como é que eu posso classificar? Eu vou dizer que ela é uma oração reduzida ou ela é uma oração desenvolvida? Eu vou dizer que ela é uma oração reduzida, porque ela não tem a conjunção, certo? Reduzida. Aí nós temos, corrigindo uma fala anterior que eu disse, classifica-se como uma oração subordinada adverbial desenvolvida, aquela que tem a conjunção. A que não tem a conjunção, ela é chamada de reduzida, certo? Por isso, fiz isso para evitar brigas. Então, você percebe, ó, que evitar termina em AR. E se você fez isso, qual foi a finalidade do que você fez? Qual é o objetivo? Para evitar brigas. Então, você percebe que a oração reduzida tem um verbo no infinitivo e antes dele tem uma preposição. É a preposição para quê? Então, para evitar brigas, indica a oração reduzida de infinitivo. Certo? Subindo a serra, o ar vai ficando rarefeito. Então, você percebe aqui uma ação proporcional, né? Quanto mais você sobe a serra, à medida que você sobe a serra, o ar vai ficando rarefeito. Então, subindo. Então, você está vendo que terminou em NDO. É uma oração reduzida de gerúndio e a classificação dela é proporcional, porque você percebe que uma ação acontece concomitante à outra. Marta não veio por se achar doente. Então, Marta não veio é a oração principal. Você vê que não tem conjunção. Por se achar doente, não tem conjunção e não tem o verbo no infinitivo, aqui porque ela é reduzida, tudo bem? Por se achar doente, você percebe que o verbo achar aqui também está no infinitivo, certo? E nós vamos classificar com oração causal, porque qual foi a causa de Marta não comparecer? Por se achar doente. Então, subordinada adverbial causal, reduzida de infinitivo. Apesar de estar triste, ela continua sorridente. Então, veja, aqui, apesar de ter o verbo estar no infinitivo, nós percebemos que apesar de indica contraste, né? Indica uma concessão. Apesar de estar triste, ela continua doente. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva, certo? Concessiva, apesar de estar triste. Aceitas as condições, não haverá problemas. Então, você percebe aqui uma relação de condicionalidade, indica uma condição. Aceitas as condições, não haverá problema, né? Caso você aceite, se você aceitar essas condições que estão sendo impostas, não vai haver problema. O entendimento é esse. Então, indica condição. Ela se emocionou tanto a ponto de chorar. Então, ela se emocionou tanto a ponto de chorar. Então, você percebe que aqui, ó, a ponto de chorar indica uma consequência, certo? Desse fato aqui, que foi que ela se emocionou tanto. Aqui nós temos as orações adverbiais em propagandas, tiras e charges, para vocês darem uma analisadazinha, ó. Tá vendo? Pagar um seguro ficou tão fácil quanto roubar um carro. Então, você percebe que essas orações, elas aparecem
em contextos de charge, né, em propaganda, e você relaciona aqui, ó, pagar um carro ficou tão fácil quanto pagar um seguro ficou tão fácil quanto roubar um carro. Então, aqui você percebe uma relação, né, de comparação. Aí nós temos as charges aqui, que eu vou deixar para vocês analisarem direitinho, para a gente corrigir na próxima aula online. Orações adverbiais em propagandas, tiras e charge. Aqui nós temos também, ó, outro que para vocês analisarem, tudo direitinho. Analisando quem vem depois, o emprego da vírgula, certo? Aqui nós temos, olha, Coco, quando se está no topo, todos querem te derrubar. Aí você vai analisar qual é a relação sintático-semântica. Aqui nós temos outro contexto. Ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. Qual é a conjunção aqui? Qual é a relação semântica estabelecida? Certo? Aqui nós temos o curioso caso de Amendoim Button. Ele se sentiu mais novo depois de passar pela hortifruti. Ele se sentiu mais novo depois de passar pela hortifruti. Qual a relação sintático-semântica que nós temos aqui? Certo? Se alguém tem algo contra esta união, que fale agora ou cachoeire-se para sempre. Outro contexto para vocês analisarem. E aqui eu estou deixando um quadro com a classificação de todas as conjunções, tá bom? Causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais e proporcionais, finais e temporais. Aqui nós temos as conjunções de cada uma e exemplos correlatos, certo? De cada uma dessas conjunções. E aqui eu tenho alguns exercícios que já estão analisados, mas só para vocês testarem o conhecimento, tá bom, gente? Então, na próxima aula, nós nos encontraremos, discutiremos esse exercício que eu estou passando para vocês, tá? Com essas charges aqui. E eu aguardo vocês para que possamos... vou passar uma atividade em PDF relacionada a essas orações, e nós corrigiremos na próxima aula. Vou aqui parar o compartilhamento. Certo? Desejo que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós tiraremos na próxima aula. E muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Grande abraço.